Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 27 ao 28. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 27. Lado Justo do Inferno. Naruto encostou a cabeça na de Loona enquanto estavam deitados juntos na cama, assistindo a um vídeo no celular dela. Não que ele tivesse muita escolha, considerando como estavam amarrados e como haviam permanecido assim nos últimos 10 minutos. Loona havia se acostumado com as sessões de carinho obrigatórias, se não se tornado viciada nelas. Durante a última semana, ela insistiu que todas as noites terminassem com eles amarrados juntos. A última vez, na noite anterior, tinha sido uma cavalgada infernal bastante entusiasmada. Talvez essa fosse a posição favorita deles até então, considerando a visão que ele tinha dela e o controle que ela exercia. A última semana tinha sido bastante desgastante para ele, mas ele conseguiu manter sua namorada satisfeita e feliz, um feito que poucos poderiam reivindicar. Havia uma quantidade alarmante de traições no inferno, o que era surpreendente dada a enorme quantidade de polígamos que viviam por lá. Ele roçou a testa na bochecha dela, fechou os olhos e deixou seu ronco fluir enquanto saboreava as vibrações deliciosas que pairavam no ar. Ela suspirou quando uma mensagem pop-up interrompeu o programa que estava assistindo. A abelha quer saber quanto tempo mais. Ah, sim. Eles tinham acabado de empatar quando Bei os avisou com 5 minutos de antecedência. Foi super constrangedor explicar por que aquilo não ia dar certo, mas Bei simplesmente aceitou. Ah, claro, a Bei sim. Ele riu baixinho e beijou o pescoço dela até chegar à bochecha. Ela murmurou e se aconchegou em seu carinho, seu rabinho fofo balançando sob as cobertas. Já está enjoado de mim? Pai, Lon. Meus sentimentos estão feridos. Você vai sobreviver. Ela se aconchegou nele novamente. Abaixou o celular e segurou o queixo dele para um golpe. Eles rosnaram. Bem, ela rosnou e ele resmungou, na verdade, e sorriram antes do bop se transformar em um beijo. Loona suspirou quando o beijo terminou e mordiscou o queixo dele. Não conte a ninguém que eu disse isso. Vou sentir sua falta. O clima azedou tão rápido que um gemido baixo escapou da boca da namorada dele. Ah, Lon. Ele lhe deu outro beijo e a abraçou com mais força. Também vou sentir sua falta. Pelo menos é só um mês. Naruto, nós passamos uma semana inteira transando. Merda, Blitzo e os perdedores maravilha foram embora há 4 dias. Eu estava me perguntando por que não estava me lembrando do mal olhado me seguindo a cada esquina. Ele franziu a testa. Seu sorriso se alargou quando ela bufou e lhe deu outro beijo na mandíbula. O ronco se intensificou enquanto compartilhavam um momento de silêncio feliz. Antes que ficasse constrangedor, ele beijou sua orelha marcada e murmurou: "Você vai ficar bem. Sem meu namorado. Acho que me viro." Ela bufou. "É a falta do Bops que pode me matar." "Nem sequer considerei isso." Naruto murmurou, encarando um ponto fixo no teto. Seu olho tremeu. "Isso pode ser ainda pior do que o castigo por Vore de 2013. "O quê?" "Não quero falar sobre isso. Sinto que precisamos conversar sobre isso." "Sério, Lon, vamos só desistir." Um som úmido e abafado chegou aos seus ouvidos antes que ambos estremecessem. A sensação do nó se desfazendo era sempre estranha. Loona gemeu enquanto afastava os quadris e se levantava de cima do pênis amolecido dele. Ela se moveu para deitar sobre o ombro direito dele, enquanto a cama rapidamente se encharcava com a essência dele, à medida que o que não chegava ao seu centro escorria dela em um gotejamento lento e constante. "Ah, droga, estamos separados. Parece que vamos ter que nos vestir antes que eu seja enviado para a ira. Vamos terminar essa conversa, nunca." Naruto disse, rolando para fora debaixo de Loona e sentando-se na beirada da cama. Ele esticou os braços e bocejou enquanto o cansaço das atividades o atingia.
Seu braço esquerdo deslizou para trás da cabeça e agarrou o tríceps direito, mantendo-o no lugar enquanto se alongava até que algo em suas costas estalou. Braços ágeis envolveram sua cintura e um focinho mais curto roçou seu ombro enquanto seus braços caíam. Eu podia simplesmente perguntar para o Barry. Ela rosnou de um jeito sedutor, mas não raivoso. Ele segurou delicadamente as mãos dela e inclinou a cabeça para esfregá-la na dela. O rabo dele se mexeu freneticamente e o dela abanou. A cama ficou em silêncio enquanto ele levava uma das mãos dela à boca e a beijava antes de dar uma risadinha. Fique à vontade, lunático. Quero apenas reiterar que esta é uma péssima ideia. É uma ótima ideia. Eu sei disso, foi minha. Será mesmo? Há uma falta alarmante de patos. Todos vocês se arrependerão amargamente do dia em que os patos derrubarem seus impérios. Barry, não irrite o chefe só porque o Naru Baby te deixou chateado. Ozzy suspirou enquanto seguia seu amigo e seu chefe para um escritório. 7 cadeiras estavam dispostas ao redor de uma mesa retangular. A da cabeceira tinha uma estrela de 7 pontas esculpida no assento. Ele e Barry sentaram-se um de frente para o outro, enquanto Lucifer ocupou a cabeceira. Sim, ainda é hilário vê-lo mal conseguindo alcançar a altura dos olhos na mesa. O olho do rei do inferno se contraiu. Quem mexeu na minha cadeira? Os 3 primeiros palpites não contam. Ozzy deu um sorriso irônico para Barry, que bufou. 2 mãos acenaram em sinal de desdém enquanto outra preparava um saquinho de mix de frutas secas para ela comer. Essa é a especialidade do Baby Bro. Eu organizo festas, não humilho a Lucy. Então, devo acrescentar mais um mês à estadia dele em Vrat? Perguntou Lucifer, sem rodeios. Barry quase se engasgou com o punhado que tinha na boca, mas se recuperou. Suas orelhas se achataram e ela lançou um olhar fulminante para o rei. Eu não disse que ele fez isso. Mas você tem uma ideia. Bem, 4 pessoas não estão aparecendo, e só uma deveria estar aqui, porque é o maldito anel dele. Lagarto estúpido do caralho. Lucifer rosnou e estalou os dedos. A cadeira se ajustou sozinha e ele se sentou novamente à altura dos olhos deles. Ele tem sorte de que seu representante estará aqui. Qual deles? Perguntou Ozzy, sem rodeios. Por mais tarado e erótico que fosse, ele não tinha o mesmo número de parceiros sexuais que Satanás. Alguns atribuíam isso, erroneamente, à sua posição na hierarquia do pecado, e outros tinham a audácia de acusar as modelos de estar em um relacionamento monogâmico, que descaramento. Quando ele claramente tinha quer dizer, um assistente sexual pessoal. Sim, era assim que ele via seu sapo, quer dizer, Fizaroli. Enquanto isso, Satanás corria por aí compensando seu micropênis e sua sexualidade reprimida, transando e casando com o máximo de demônios que conseguia. A maioria de seus tenentes só se tornou assim por causa de seus casamentos com eles. A gordinha. Lucifer girou a mão e brincou com a bengala. Qual era o nome dela? Fia. Maria. Aquela cujo nome soa parecido com o meu, só que pior. A Lucy vai estar aqui. Barry se animou. Ela sorriu. Que ótimo, show grátis em uma reunião chata. Calma, Barry. Ozzy manifestou uma garrafa de água e a molhou. Ela rosnou para ele e cobriu sua mistura de frutas secas. Ele dispensou a criatura e olhou para sua chefe. Quando podemos esperar? As portas se abriram com um estrondo e uma dragonesa gigante, robusta e de cor vermelho clara pôde ser vista do outro lado. Eu diria que agora mesmo. Ozzy lançou um olhar inexpressivo ao rei do inferno, que sorria de forma presunçosa. A dragonesa abaixou a cabeça e o torso, puta merda, que peitões enormes. Tipo, caramba, Ozzy sabia que os órgãos sexuais ficavam absurdos por aqui, e estes eram proporcionalmente adequados para aquela criatura, mas, simplesmente caramba. Sob o batente da porta ao entrar. Ela parou na ponta da mesa e colocou uma pasta sobre ela. Olhos vermelhos e furiosos brilhavam enquanto examinavam as 3 pecados. Droga, Satanás mentiu para mim. Eu te disse que ele estaria aqui. Perguntou Barry, com os olhos percorrendo a criatura nua à sua frente.
Ozzy jogou um pequeno pênis de doce que havia conjurado para ela, e ela o abocanhou no ar. Bem, pelo menos ela estava prestando atenção ao que acontecia ao seu redor. Não, ele me disse que Mammon faria isso. Ozzy e Bey trocaram olhares. Lúcifer arqueou a sobrancelha. A dragonesa cruzou os braços sobre seu busto farto. Aquele filho da puta me deve 400 mil em ouro, mas eu sei que nunca vou ver. Tenho tentado negociar alternativas e ele sempre presume que eu quero o dinheiro dele ou o seu pênis miserável. Mammon tem um pênis? Perguntou Ozzy. Isso era novidade para ele. A dragonesa soltou uma baforada de fumaça. Por que você acha que ele me deve dinheiro? Que sortudo do caralho. Bey resmungou e mastigou com raiva sua mistura de frutas secas. Sim, bem, por mais lamentável que seja ser esnobado pelo nosso, ganancioso associado, disse Lúcifer, entrelaçando os dedos à sua frente. Presumo que tudo o que pedi esteja pronto. Houve alguns contratempos. A dragonesa pegou o arquivo que havia deixado de lado e o examinou. Como assim? Uau, que sorriso forçado. O chefe não estava nada contente por seus desejos não estarem sendo atendidos. Para começar, a raça Srow de Fogo está em perigo de extinção há 400 anos e agora é protegida pela ira de Satanás há 3 séculos, então não conseguiríamos muito menos uma dúzia. Lúcia vestiu um conjunto de roupas extravagantes, provavelmente o maior número de acessórios ou mesmo roupas que Ozzy já viu nela, e folheou um pequeno, para os padrões dela, conjunto de papéis. Os Glaberzu estão extintos. Desaparecemos na virada do 1º milênio pós-Cristo. Os abissais da boca estão hibernando nesta temporada, então nem vale a pena tentar conseguir um. Os clãs Armanites ainda não falam conosco depois da última vez que usamos um de seus guerreiros para punir alguém. Obrigado, Asmodeus. Lúcifer o encarou com raiva e Ozzy cruzou os braços. Olha, a culpa não é minha se eles estavam falando em aceitar qualquer tamanho de pênis. A culpa de ele ter morrido no meio do sexo é sua. Eu nunca neguei isso. Ora, tudo que eles pediram em troca foi uma amostra do meu sêmen, e eu forneci. Em que, umas dezenas de copinhos de treinamento? Perguntou Bey com um sorriso irônico. Ozzy mostrou o dedo do meio para ela. Ela mandou um beijo para ele. Vadia provocadora do caralho. E o Demogorgon continua desaparecido. Lúcia, que ignorou as brincadeiras dos pecados capitais como a maioria dos profissionais fazia, afastou os trapaceiros, largou o pacote na mesa e cruzou os braços. Mas o poço está pronto para qualquer pobre alma que vocês queiram enviar para lá. Temos vários voluntários talentosos ansiosos para sujar as mãos, garras, tentáculos e quaisquer outras extremidades de sangue. TCH, cara, Sandborg. Droga, eu queria ver um daqueles caras com cara de flor se espatifar, Lúcifer gemeu. Bey rosnou para ele, que bufou. Ah, e? O pirralho daria conta de um daqueles caras. Ele enfrentou a maldita Raquel, não enfrentou? Quem era? Segundo o relatório, Ozzy olhou para as anotações do celular. Bendito seja seu doce Frogier, fizeram ele, seu assistente platônico e sexual pessoal, que resumiu o relatório para ele. Aproximadamente 50 centímetros de comprimento, considerando a base inchada. Opa! Desculpe, anotações erradas. Para que eram essas anotações? Perguntou Lúcia. Ele olhou para ela, com as 3 sobrancelhas arqueadas. Um olhar mais profundo é. Uma tara por tamanho. No sentido oposto. Interessante. Ela se mexeu e o encarou. Você não precisa responder, mas pare de ficar me encarando. Então não faça propaganda de graça. É só para um produto novo que vai chegar em breve ao mercado, do meu departamento de brinquedos e acessórios. Ozzy dispensou o pato com um gesto de mão e estalou os dedos. Falando nisso, preciso rever nossos termos e condições em relação à política de uso de imagem da sua casa. Quando e como você mediu o pênis do irmãozinho? Bey perguntou em voz baixa. Ozzy a encarou. Ela estava falando sério. Ela rosnou e largou a mistura de frutas secas. Então, sim. Ela estava falando sério. Ele conteve uma possível explosão com a mão levantada.
Quando ele trouxe a namorada dele, ele estremeceu. Credo, que expressão grosseira e limitante. Para a minha boate. Elas foram drogadas com feromônios, ele não te contou isso? Uau, ele deve ter tido uma ótima noite. Lucifer deu uma risadinha enquanto se recostava na cadeira. Provavelmente pensando nas vezes em que ele e Lilith experimentaram algumas das substâncias ingeríveis experimentais de Ozzy. Que droga! Aquele pirralho não me conta nada a menos que eu o arranhe ou faça o teste de vibração. Bay fez beicinho e cruzou os braços. Costumava me contar tudo o tempo todo, como um pequeno e irritante, mas fofo, PF, e agora descobriu como ficar calado. Tem certeza de que não perdeu alguma coisa em uma das conversas dele. Ele pode não confiar em você se você não demonstrar que está ouvindo, disse Lúcia, ajoelhando-se ao lado da mesa. Ozzy e Lucifer a encararam e ela franziu a testa. O quê? Minha própria filha está começando a ficar rebelde, então eu andei lendo coisas na internet, o quê? Satanás tem um filho. Lucifer exclamou, antecipando-se a Bay e Ozzy. E ele não me contou. Nossas filhas poderiam ser melhores amigas. Ela não é do Satanás. Lúcia zombou. Ela olhou para a queimadura em volta da sua unha do meio esquerda. Transei com aquele idiota uma vez, ele colocou um anel no meu dedo e depois sumiu. Pelo menos ele não foi barato e eu pude penhorar. Uma só vez, hein? Temos certeza de que ele não é o pecado da luxúria? Eu vou te foder, chefe. Não me tente. Ozzy encarou o rei do inferno, que sorria de forma presunçosa. Eu pagaria para ver isso. Bay sorriu de canto, depois engasgou e bateu com as 4 mãos na mesa enquanto se inclinava para ele. Espera aí, Oz, você disse que o Baby Bro foi atingido pelo fermo, né? Você filmou a primeira vez dele com a Pretty Poop. Não é a primeira vez deles. Eles conseguiram aguentar até o pico do efeito da droga. Ozzy balançou a cabeça com um suspiro. Ela se recostou no banco e gemeu. Ozzy deu um sorriso malicioso. Ele adorava provocar Barry. Brincou um pouco com o próprio pênis enquanto se recostava e inspecionava as unhas da outra mão. Mas eu consegui uma boa filmagem dele dando uma mamada bem íntima naquela cachorrinha fofa. Como? Lucifer tamborilou os dedos na mesa. Ozzy quase deu uma risadinha. Seu chefe tinha uma tara por jogos de dominação. O rei do inferno engoliu em seco. Quão quente estamos falando? Ele puxou a gola da camisa dela. A luxúria que pairava no ar era magnífica. Me manda essa cópia. Bay saltou da cadeira para agarrar a lapela dele enquanto um pouco de babá escorria de seus lábios. As sobrancelhas de Ozzy se ergueram em surpresa, e tanto Lúcia quanto Lucifer a encararam. A abelha rainha rapidamente percebeu sua posição e voltou para o seu lugar. Ela colocou um punhado de mix de frutas secas na boca, como se isso fosse fazê-los esquecer sua reação. O quê? Vocês todos viram o cachorrinho bonito e meu irmãozinho é um garotãozinho lindo. Vai ser tão foda, preciso colocar as melhores partes no vídeo de aniversário dele. Você quer assistir por causa do vídeo da colaboração? Lucifer deu um sorriso de canto e inclinou a cabeça para evitar uma chuva de salgadinhos no rosto. Não, desculpe, Barry. Eles são legalmente independentes. Preciso formalizar o contrato antes de liberar as imagens para alguém. Ozzy balançou a cabeça. Uma estimativa do tamanho do pênis de um brinquedo era uma coisa, mas liberar vídeos? Não, isso seria um desastre para ele. Sem mencionar que ele nem teve a chance de avisá-los que o tinha. Ele ainda estava analisando tudo. Pessoalmente, com a ajuda de Fizaroli. Para comentários editoriais sobre o brinquedo. Que merda. Bay rosnou e enfiou todo o pacote de salgadinhos na boca. Engoliu e se recostou na cadeira. Quem foi o idiota que decidiu que pessoas na casa dos 20 anos são legalmente independentes? A maioria dos nascidos do inferno vive até os 100 anos. E são todos idiotas até pelo menos o 1º século. Assim como em cima, embaixo. Esses são os termos que concordamos para manter o dia e fora dos seus anéis, lembrou Lucifer. O que, sim, fazia sentido. Ozzy não se importava em impor idades legais para atividades lascivas.
Os imaturos precisavam florescer e amadurecer antes de poderem ser desfrutados por todas as partes envolvidas. Bei talvez tivesse mais dificuldade em impor suas leis, considerando, bem, que ela é a Bei. Os Vrathions aceitam o desafio. Lúcia sorriu de canto enquanto inspecionava as unhas. Mas creio que esta reunião se desviou do assunto. Há alguma alma a ser depositada, ou não? Assim. Lúcifer endireitou-se e deu um sorriso afiado. A Beelzebub, invoque-o. Espere um pouco, digitou Bei no celular. Certo, ele estará aqui em 15 minutos. A Beelzebub que? Ele está completamente apaixonado pela cachorrinha bonitinha, seu idiota. Não vou submeter-la a esse trauma. Bei zombou e recostou-se enquanto a forma de Lúcifer se movia para frente e para trás. As 6 sobrancelhas de Ozzy se ergueram. Sem ser questionado, o pecado da gula explicou. A coitada já tem que ficar com aquele imbecil que tentou explodir o irmãozinho. Não vou obrigá-la a se expor para vocês, seus imbecis, sem ofensas, Lúcia. Lúcifer pareceu ligeiramente ofendido ao assumir sua expressão amigável. Bei o ignorou e sorriu para Ozzy. Então, sobre essas medidas que você passou. São para um vibrador ou um dildo? Porque eu tenho algumas sugestões. Olhos vermelhos se abriram lentamente quando alguém entrou em seu avião, mas não foi além disso. Seu casebre escolhido, seu santuário. No âmago de um buraco negro, onde o tempo não tinha significado e as ciências humanas não conseguiam compreender. Michael. Raquel. O arcanjo guerreiro de Eve estava parado na entrada. Era uma criação belíssima, Sasuke admitiria, com bochechas esculpidas em pedra e um nariz adunco. Vestia um manto blindado que lembrava uma igreja há muito separada e absorvida por outros. Uma mão repousava no punho de sua espada, embainhada na cintura, e a outra permanecia ao lado do corpo, solta. Pronto. Você veio me matar pelo que eu fiz ao primeiro homem. Os erros de Adão são e sempre foram culpa dele. Essa é a beleza do homem. O arcanjo balançou a cabeça, as mechas escuras se movendo de um lado para o outro. Não, eu queria perguntar sobre o demônio. Vidros se estilhaçaram e se concertaram ao redor da cabana simultaneamente. Memórias de séculos, milênios atrás, vieram à tona em sua mente. Ele franziu a testa, uma expressão já conhecida, e endireitou-se na cadeira. O nome dele é Naruto. Peço desculpas. Michael levou a mão ao externo e fez uma leve reverência. Levantou-se novamente. Posso entrar? Sasuke ponderou sobre isso. Ele assentiu com a cabeça. Obrigado, irmão. Michael entrou e examinou o local. Pitoresco. Espartano. Muito, a sua cara. Lembro-me de você ter dito a mesma coisa da última vez que entrou no meu quarto. Sasuke suspirou e esfregou o rosto. Se você está aqui para tentar de novo, então Rafael ficaria triste, e eu não suportaria vê-lo assim. Michael deu uma risadinha. Não, eu me lembro da sua resposta, e embora a dor esteja aqui, ela está anestesiada. Ótimo. Os caleidoscópios giravam e mudavam de posição. O que você quer? Desejo conhecer esse nosso inimigo. Além de sua forma amaldiçoada, Naruto não é inimigo do céu. Sasuke despejou o conteúdo de uma chaleira em uma xícara. Ele olhou para Michael, que levantou a mão, e então colocou a chaleira de lado. Ele tomou um gole da bebida quente e suspirou. Na verdade, ele é o epítome do que as forças do céu deveriam ser. Poderoso. Monstruoso. Inabalável. Inflexível. Sasuke sorriu ao se lembrar do recente confronto entre eles. Indomável. Que elogio para o D. Um olhar fulminante, e o arcanjo fez uma pausa. Aquele que tentou te matar. Ele tinha bons motivos. Será mais compreensivo da próxima vez. Sasuke bufou. Ele não se iludia sobre como seria o primeiro reencontro. Sempre haveria uma discussão acalorada na primeira vez. Era assim que a dinâmica entre eles funcionava. Será? Ele vai. Esta é a tal, não é? Aquela de quem você falou então. Michael sorriu, seus olhos brilhando. Ele apertou o cabo de sua espada. Seu rival caído. Ele é ponto. Sasuke assentiu com a cabeça.
Aguardo ansiosamente a minha chance de enfrentá-lo em combate. Sasuke deu um gole em sua xícara, a esvaziou e então colocou a xícara sobre a mesa ao lado dele. Ele estará morto antes que você possa. Havia muitas expectativas quando ele chegasse ao Anel da Ira. Os pecados capitais estavam todos reunidos, ansiosos para ver o resultado de sua última cagada. Fazia um bom tempo desde a última, 4 anos, um novo recorde. E ele tinha certeza de que apareceriam em massa, se possível. Guardas furiosos estavam prontos para despedaçá-lo. Diabinhos que corriam descontroladamente sem supervisão e se matavam uns aos outros com imprudência. Até mesmo o próprio Satanás, com mais um conjunto de pesos preparado para uma revanche do seu desafio de levantamento de peso, que ele aceitaria na hora. Ele queria outra camiseta de treino confortável. Droga, Lona ficava pegando as favoritas dele. Era esperado para recebê-lo. Naruto não esperava que uma enorme dragonesa completamente nua fosse o que o receberia no anel. Acho que ele é um pouco bonitinho, disse a dragão, olhando para ele com os olhos semicerrados. Ela deu de ombros e o agarrou por droga. Não. Nada legal. Nada certo. Seu gordo filho da puta. Me solta. Vadia. Ele se contorceu e rosnou enquanto era erguido do chão pela nuca. Cuidado, ele está. Claro que o babaca estava assistindo ele sofrer. Filho da puta sádico. Naruto só precisava de um bom ângulo e vitória. Nhaque. Pai, esse chão era áspero. Argue, seu merdinha. Engasgue com um pênis radioativo, seu nudista puxa pele. Eu ia dizer que ele morde, concluiu Lucifer, sem muita convicção. Um conselho. Não puxe pela nuca. Olha só, a Oz também estava aqui. Que estranho, faltam 4 pecados. O Naruto já sabia que a Bey estava aqui porque, primeiro, ela o trouxe, segundo, irmãozinho. Ela se agarrou a ele após o pouso brusco. A energia positiva que ela emanava seria ótima se ele pudesse compartilhá-la. Infelizmente, sufocando. Abelha. Naruto puxou os braços que o envolviam pelo pescoço e costelas. Não, ela estava em um de seus momentos de abraço homicida novamente. Estranho, ela normalmente reservava isso para momentos de euforia no meio da festa. Ou se um deles atingisse algum tipo de marco importante. Porra! Ela sabia que ele tinha feito sexo. Seu Instagram e o do Pretty Poop estão bombando. Isso. Claro, sim, foque nas redes sociais, não na vida sexual dele, ou na vida que você está tirando. Glorioso. Naruto inspirou avidamente o máximo que pôde antes que seu rosto fosse segurado por 2 mãos e... Será que Bey está dando um bop nele? Isso é ponto. Isso é estranho, né? Ele também achou. O que você está fazendo? Perguntou ele, com o olho tremendo. Já era ruim o suficiente ter que ficar um mês sem um bop, mas agora sua última lembrança de um seria manchada pela impulsividade de Bey. Acho que é mesmo a sua praia. Mas continua uma gracinha, disse Bey com um sorriso. Ela coçou a mancha dele, que sacanagem, Bey, e fez carinho nele. Não se preocupe com a cachorrinha bonita, vou roubá-la este mês para quantas festas eu conseguir. 2 partes. Naruto disse com a cara fechada. Lona não era um animal social sem um filtro adequado para ajudá-la a navegar por aquelas águas turvas. Ele culpava o orfanato por isso, e, em menor grau, Blitzo, mas principalmente o orfanato. O sorriso de Bey se fechou e ela cravou as garras em seus potes. Pai. Todas as festas. Ela vai se divertir muito. Não. Ele não ia deixar a irmã traumatizar a namorada só porque ela achava que sabia mais do que ele. 2. Naruto rosnou enquanto agarrava os braços presos às mãos que o atacavam. Ele os arrancou e deixou que Bey os pegasse de volta. Ela o encarou com desdém enquanto ele se levantava e cruzava os braços. Vortex não consegue fazer clones para limpar sua casa. Droga, eu tinha me esquecido disso. Bey piscou enquanto voltava a pairar no ar. Ela olhou para o aspirante a rei baixinho e ergueu a mão direita.
Lucy, tenho novas reclamações sobre esse castigo de 1 mês. Então você deveria tê-lo impedido antes que Será descobrisse a existência dele. O rei do inferno retrucou, sorrindo para ela. Bei resmungou baixinho, mas pousou ao lado dele. Ele se apoiou em sua bengala e sorriu para Naruto, uma aura maligna preenchendo o ambiente. Então, garoto, pronto para saber sua punição por ser tão imprudente perto da Char Char? Você acabou de dizer, seu castigo pela falha mencionada, Beelzebub, é não ter acesso à sua equipe de limpeza gratuita no local. A piada é com você, eu não vou para casa há, tipo, uns 3 meses? Perguntou Naruto, olhando para a irmã. Bei contou com um dos dedos enquanto o outro coçava o queixo e repousava no quadril. É por isso que Tex reclamou do cheiro, irmã. Naruto disse com uma expressão séria. Ela piscou para ele e ele gemeu, escondendo o rosto na mão. Eu juro, parece que você faz isso de propósito. O quê? Dar festas na minha casa toda semana para garantir que gatinhas semínoas limpem tudo enquanto eu gravo e assisto. Não, isso não tem nada a ver comigo. Bei bufou e examinou as unhas. Naruto a encarou com os olhos semicerrados. Ela arqueou uma sobrancelha. O quê? Você acha que eu faço isso de propósito? Eu não achava que fosse, mas agora estou começando a suspeitar que possa ter sido, sabe? Ele abriu a boca para dizer mais alguma coisa quando uma grande garra vermelha escamosa se enrolou em seu pescoço e o ergueu no ar. Ambas as mãos foram para a garra que estava em volta de sua garganta. Não estava bloqueando as vias respiratórias, mas, sabe, estava apertando a garganta. Certo. Isso é preferível ao abraço homicida da Bei. Ei! Eu não tento te matar toda vez que te abraço. E o agarrão na barba. Aprendi algo pervertido sobre Naru Baby hoje. Está vendo este dedo, Oz? Está vendo? Porque eu estou falando sério. É por isso que ninguém leva os 7 pecados capitais a sério, disse a dragonesa nua, com um tom inexpressivo. Lord Lucifer, pode ativar o limitador para que possamos continuar com o nosso dia. Tenho quase certeza de que meu dedo está infestado de infernais. Ei, eu já tomei minhas vacinas. Nem todos os que estamos falando. Lucifer riu enquanto caminhava sobre a mesa e cutucava a barriga de Naruto com sua bengala. Ah, droga! Ele conhecia aquela sensação de gelo percorrendo o corpo. Sua magia acabara de ser bloqueada. Agora, as regras são simples. São 3 no total. Regra número 1. Você não pode entrar em sua verdadeira forma demoníaca. Oh, isso é um péssimo presságio. Regra número 2. Nada de mágica ou qualquer outra coisa que você use. Bodys está menos debilitado, e agora está intrigado. E a regra número 3. Lucifer sorriu e cutucou no peito. Não morra. Ele sabe exatamente para onde está indo. Caramba, ele estava ficando animado. Não se mexa. Svoshsvish. Não se mexa. Svoshsvish. Não se mexa. Svoshsvish. Svoshsvish. Lúcia, abra um portal para o abismo. O rei do inferno ordenou. Um portal se abriu sob seus pés. Droga, sim. Ele estava sendo enviado para o abismo da ira. O corpo de Naruto está pronto para isso. Cauda, agora você pode se mexer. Svoshsvish. 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 Para grande desgosto de Bei, Lucy exigiu que eles assistissem aos primeiros minutos de seu castigo. Baby Bro foi jogado em meio a uma confusão generalizada entre os participantes do poço e praticamente desapareceu na massa de carne e osso. 15 minutos depois, ele assumiu o centro do palco e começou a massacrar todos os seus oponentes. 40 minutos após sua chegada, o segundo grupo de participantes substituiu o primeiro, que ele já havia dizimado. Bei tentou avisar Lucy, mas ele continuou fazendo com que a gata Lúcia enviasse onda após onda de almas. Eles estavam na onda 69, ótimo, e restavam apenas 3 participantes. Vamos lá, que divertido. Vamos dançar. Baby Bro zombou enquanto se atirava contra um Vratbor gigante conhecido como Rager, que, aliás, não era nada do que ela imaginava, e começou a espancar a besta de 5,5 metros de altura até derrubá-la no chão.
com o braço de outro Vratborn. Bey não era especialista, mas tinha quase uma certeza de que o braço pertencia ao irmão daquele que estava sendo espancado. Só se passaram 3 horas, não é? Perguntou Lucy. É. Bey respondeu com um tom arrastado e entediado enquanto enfiava algumas coxas de frango caramelizadas na boca. Pelo menos o irmãozinho estava se divertindo. Porra! Ozzy engasgou quando um dos outros 2 cães sobreviventes, Bey, precisava urgentemente enviar memorandos para os poucos esquadrões mercenários e matilhas das terras selvagens que a ouviam, lembrando-os de que iniciações pelo poço eram proibidas. Ela tinha quase uma certeza de que aqueles 2 garotos estavam tentando se juntar aos caçadores. Foi chutado de cima do irmãozinho para dentro de um ventilador giratório. Bey estendeu a mão e segurou o cabelo de Ozzy enquanto ele afundava o rosto em um balde. Tá, mas, como diabos? Lucy perguntou enquanto o outro cão infernal tinha a mandíbula inferior arrancada com um soco. Bey fez uma careta. Ela duvidava que aquilo tivesse sido planejado. Baby Bro pareceu surpreso e arrependido, antes de o glutão de glória voltar. Baby Bro passou um dia treinando com Cerberus há 2 semanas. Seu irmão treina com a Cerberus? A Cerberus original? Perguntou Lúcia. Seus olhos não haviam se desviado da tela desde que ela fora ligada. Não, aquele do Envy, sim, óbvio. Bey revirou os olhos. Esses idiotas ficam tentando tirá-lo da minha casa escondido. Tenho 30% de certeza de que foi ideia do Cerberus para se vingar de mim pelo meu único deslize. Você trançou com um Balrog na cama deles, lembrou Ozzy. E nem valeu a pena. A Pussy só aguentou 2 rodadas. Bey zombou amargamente. Não valeu a pena perder o trio de línguas talentosas. Você trançou com Cerbero. Como é isso? Perguntou Lúcia. Depende de qual cabeça eu foquei. Qual é? Você é 5 vezes maior que ele. Droga. Alguém acaba com esse pirralho de uma vez. Lucy disparou, com uma carranca. Bey rosnou para ele, mas ele a ignorou. Apontou para a dragão nua e sexy no quarto. Merda, Bey queria que ela sentasse em cima dela. Ela era tão gostosa. Mandem a próxima leva. E uma das raças especiais. Certo. Temos uma renderização de carne, manda ver. Manda ver, porra. Lucy sorriu. Lúcia deu de ombros e o rei do inferno gargalhou, até que o render eliminou metade da força adversária enquanto o irmãozinho acabava com o resto e então arrancou o braço do render para usá-lo como sua própria arma. Eu só, como, Barry? Sim, Lucy. Você o criou. Presumo que não o treinou para fazer isso. Lucy gesticulou para a tela, onde Baby Bro agora empunhava o braço que havia arrancado do Flash render como uma espada contra um Samurai Imp. Essa é nova. Que diabos há de errado com esse garoto? Não há nada de errado com o Baby Bro. Bey rosnou. Que audácia. Ele só é um glutão de glória. Você quer dizer, sedento por batalha? Perguntou Lúcia. Eu diria que ele tem sede de sangue. Ozzy deu um sorriso irônico. Aquele desgraçado. Ele sabe como a Bey se sente quando tentam tirar proveito dela. Glória glutão. Bey rosnou para os 2. O ar deles era divertido demais para o seu gosto. Ela cruzou os braços e mordeu outra perna. Ele gosta de ganhar. Isso permite que ele se gabe, entre aspas, prove sua genialidade aos descrentes. Droga, chefe, talvez você devesse tê-lo adotado. Aí o pequeno Char Baby teria um irmãozinho. Ozzy, cala a boca. Bey e Lucy rosnaram para o pecado da luxúria. Talvez precisemos mandá-lo alguns níveis para baixo. Lúcia cantarolou. Ela anotou algo em um bloco de notas feito para alguém do seu tamanho, de onde tinha vindo. Bey não fazia a mínima ideia. Talvez ela o guardasse na sua vagina. Cloaca? Vaginaca? Vaginaca. E levou a caneta aos lábios. Lábios doces e macios. Bey precisaria de um tempo com Vortex mais tarde. Talvez possamos mandá-lo para o Elísio? E agora Bey não precisava mais ir ver Vortex. Ela olhou para Lucy, que se inclinou para a frente e apoiou o queixo na bengala. Ele fechou os olhos.
Bey cruzou o olhar com Ozzy enquanto Lucy pensava. A pecada da luxúria deu de ombros, galo inútil. Obrigada pela ajuda, idiota. E se deixou cair na cadeira. Elysium era o nível mais perigoso do poço, nomeado em homenagem a uma gloriosa vida após a morte há muito abandonada, pois, ironicamente, era o oposto disso. Elysium provaria que você era um dos caras mais casca grossa do inferno, ou que você era só conversa fiada. Sinceramente, sem ter acesso a nenhuma daquelas acrobacias daquele idiota, a sua magia de desastre ou a sua forma verdadeira, Bey não tinha muita esperança de vê-lo depois do fim do mês. Faça isso. Sim, Sr. Lucifer. Bey conteve-se relutantemente e engoliu com ar melancólico mais uma coxa de frango. Não, aquilo era o balde. Agora, ela queria um tempo com Vortex só para se abraçarem. Talvez rapidinho. Mas principalmente para se abraçarem. Capítulo 28. Ansioso por uma briga. 2 semanas. Ele tinha feito o papel de peão de fazenda por 2 semanas inteiras. Aquilo estava tirando ele do sério. Quase explodiu com o pai hoje, quando aquele idiota de bigode espetado tentou corrigi-lo sobre como escovar um cavalo. Aquele pirralho que corria por aí ia se dar mal se tentasse puxar o rabo dele de novo. Calma aí. Ele já passou por coisas piores. Ainda faltavam 2 semanas para o Festival da Lua da Colheita. Ele aguentaria mais 2 semanas. Mas alguém pode morrer antes disso, pensou Stricker com um rosnado enquanto batia um fardo de feno no celeiro. Um toque estridente o fez estremecer antes que algo o agarrasse pelo braço e o arrastasse para fora do celeiro. É o sinal do jantar, é melhor nos apressarmos antes que percamos as primeiras garfadas. Stricker rosnou para a criança que o puxava, mas resistiu ao impulso de reagir violentamente. Ele teria tempo para colocar esse pequeno desastre em ordem. Caminhou em um ritmo mais tranquilo assim que se livrou do braço e esperou a horda de diabinhos infernais famintos pegar seus primeiros pratos e se reunir na sala de estar. Tanto faz, ele pegaria sua comida e comeria na varanda. Mais silencioso lá fora. Ah! Sr. Stricker. Ah, que droga! Stricker lançou um olhar de soslaio por cima do ombro para a travesti, Suzy Mart ou algo assim. Ele forçou seu melhor sorriso de funcionário e se virou para ela. Perder, venha se juntar a nós, as lutas anuais do Elysium estão começando. Papai reservou um lugar para você no sofá. Lutas no Elysium. E, quando foi a última vez que ele se sentou para assistir a isso? Bem, não há mal nenhum em se distrair de todas aquelas ovelhas nojentas e malditas que estavam ao seu redor. Bem, como eu poderia recusar uma oferta tão generosa? Você não pode. Droga, essa mulher simplesmente não consegue ler o ambiente, muito menos o interesse de uma pessoa, ou a falta dele, nem que a vida dela dependa disso. Talvez precise um dia. Stricker afastou esse pensamento da mente e seguiu o travesti até a sala de estar, sentando-se ao lado de seu chefe, Joey. O grandalhão devorava a comida, com os olhos grudados na enorme televisão de tela plana em frente à qual os rapazes se aglomeravam. Qual é o nível? Perguntou Stricker, levando um pouco do prato à boca. Puta merda, esses idiotas podem não saber nada sobre o mundo, mas com certeza sabem fazer comida boa pra caralho. 115. Já. Pensei que tivessem guardado os 300 melhores momentos para os destaques. Stricker franziu a testa enquanto assistia a luta no corredor na tela. Um meio inferno alado, provavelmente um tarado sexual. Esses eram os tipos mais comuns de alvas. Brandia um chicote de pirita contra um cão infernal laranja com queimaduras no peito e nos ombros. Estranho, Stricker juraria que já tinha visto aquele cão em algum lugar antes. Droga, o cão tem coragem. Pegou a ponta incandescente do chicote com a mão e nem sequer se mexeu. É isso aí. Pouse essa aeronave, seu filho da puta. Pai. Cuidado com essa sua boca durante o jantar, Gregory, disse a matriarca depois de esfaquear o filho no braço. Lynn limpou a faca na camisa. Boa disciplina, observou Stricker com atenção. Ela era habilidosa com facas, e então a usou para cortar meticulosamente o hambúrguer em seu prato. Ela sorriu enquanto dava uma mordida.
Sabe, eu achava que todos os glutões eram só uns baladeiros, mas esse é de outra espécie. Tenho quase certeza de que ele tem um pouco de ira dentro de si, resmungou Joey. Ele apontou a faca para a tela enquanto o cão infernal, nascido da gula, arrancava a asa da alva com um giro de 360 graus. Isso. Gulosos não fazem isso. Strickett concordou em silêncio. Esse cão era algo fora do comum, mas, droga, ele parecia familiar. Ele enfiou um pedaço de carne de porco na boca e estreitou os olhos. Onde ele já tinha visto. E a tirania torturante de Scipione sobre os níveis inferiores de Elysium foi derrubada. Exclamou o locutor, era o Tom Trench. Nossa, o estúdio deve estar caprichando dessa vez, enquanto a câmera dava um close no nó brutal em que o cão do inferno prendeu seu oponente. E ele simplesmente deixa o corpo lá para seguir em frente. Caramba, que frio! Os portões se abaixaram e o cão caminhou pelo próximo corredor, girando o ombro queimado. Cão esperto, mantenha-o solto até sarar e ele não ficará rígido na próxima luta. O Duque da Gula avança para a próxima fase. O atacante quase mordeu o garfo. O Duque. Um Duque estava no poço? Aquilo foi tão tentador. Que tentação! Tentação irresistível. Stricker deu um sorriso irônico e pegou o celular. Enviou uma mensagem para o cliente. Talvez, com uma recompensa pela sua cabeça, o membro da realeza pensasse duas vezes antes de descer e se misturar com plebeus insignificantes. Quem é Birdbitch? Perguntou a pequena aspirante à vítima, assustando o assassino e fazendo esbarrar no celular. Que se dane, não é educado ficar bisbilhotando por cima do ombro dos outros, garoto. Stricker zombou. Yancy, vaza daqui. Me obrigue, Salimad. Desafio aceito, seu idiota. Talvez. Uma figura da realeza com penas brancas deslizou o telefone para o irmão. O que você acha disso? Bem, pode ser lucrativo se jogarmos direito. Uma aposta na ascensão dele enquanto ele ainda tem uma recompensa em aberto. O outro Goetia enxugou o bico com um guardanapo. Se ele morrer, não teremos prejuízo. Não somos obrigados a pagar recompensas aos artistas de arena. Se ele sobreviver, saímos com uma boa grana. Uma grana que poderíamos usar contra aquele filho da puta trapaceiro e desgraçado. Gargalhou a ave branca Goetia. Seu irmão revirou os olhos. Eu ia dizer seu marido, mas acho que isso também serve. Ele olhou para um rapazinho de rabo de cavalo carregando um pacote. 3 horas. Criado com uma entrega passando. Você aí. Servo diabinho. A matrona chamou a criatura diminuta. Ele parou, correu de volta para ela e ergueu o pacote acima da cabeça para se curvar. Impressionante. Ela afastou o elogio da mente e zombou. Onde diabos você quer chegar com isso? Para a princesa Octávia, princesa. Ele ofereceu a caixa. Uma encomenda que ela estava esperando. Outro kit de taxidermia. Ela franziu a testa ao ler o endereço do remetente. Precisava fazer aquela garota abandonar logo essa fascinação grosseira. Muito bem. Como estava? Obrigada, princesa Stella. Tenha um bom dia, Lord Marquês. O duende curvou-se para ela e seu irmão. Eles o observaram fugir com seu enorme pacote. Taxidermia, ainda. Tenho quase certeza de que vem do lado do pai dela. Motivo ainda maior para afastá-lo dela. Já fazia 13 dias e ela estava prestes a enlouquecer. 13 dias desde a última vez que sentira o cheiro de violeta e coco. 13 dias desde a última vez que experimentara a euforia de um bop. 13 dias desde que ouvira alguma frase brega que fez suas orelhas queimarem e seu rabo abanar. Faltavam 17 dias. Lona suspirou. Como sempre acontecia quando estava no trabalho. Enquanto os outros estavam em alguma missão, ela sentou-se à sua mesa, tomou um café com leite de baunilha e rolou o feed do Vostagron. Os pecados precisavam recuperar aquele aplicativo idiota. Ela estava farta de ver os anúncios hipnóticos e sem graça que nem a afetavam, em busca das postagens dos poucos influenciadores que considerava relevantes.
Entre eles estava Beelzebub, que havia assumido o controle da conta e do celular do namorado durante o período de punição dele, um fato que ela só descobriu no quinto dia, quando teve um dia péssimo e Blitzo estava mais insuportável do que o normal, e ela só queria fumar um cigarro enquanto conversava com o idiota sobre o assunto. Pelo menos Bey estava disposta a ouvi-la, mesmo que Lorna tivesse quase certeza de que ela não prestava atenção, e estava aproveitando o tempo para postar algumas fotos interessantes que Naruto havia escondido. Ver uma versão menor dele, ela não conseguia acreditar que ele pudesse ser tão incrivelmente adorável e queria ver mais, usando um cobertor como capa e com o que parecia ser um sutiã de bolinha sobre as orelhas, não era algo que ela esperava ver hoje, nem algo que ela conseguiria esquecer. Ela não se importaria com mais publicações desse tipo. Nem os 4 milhões que a salvaram. Nem os 18 milhões do bilhão que seguiram Barry. Um pulso familiar emanou do Grimório e Lorna gemeu. Ela pousou o seu latte e pegou o livro. Sem desviar o olhar do celular, abriu na página do feitiço de transporte marcado e colocou uma garra sob ele. A magia fluiu através dela para o livro e ela soltou um suspiro, pronunciando uma única palavra. Abrir. Um portal azul esbranquiçado se abriu e os 3 estúpidos deslizaram para dentro, sobre o corpo sem cabeça de um fungada, grito, montanha-devo, cheetos e anos de pele mal lavada, seguido por uma montanha de neve. Por que você trouxe o corpo de um incel de volta para o escritório? Lorna gemeu enquanto desfazia o feitiço. Ela tentou disfarçar o cheiro com seu café com leite. Não funcionou muito bem. Este seria mais um dia em que ela ia querer um boop, não é? Maldito Satanás. Pedido do cliente. Blitzo sorriu enquanto saltava do corpo e os idiotas o arrastavam para fora. Eles querem torturar seu algoz enterrando sua alma em uma caixa junto com o corpo. Algo sobre apaziguar os seres das trevas ou alguma merda assim. Acho que você não é tão criativo quando se autodestrói com um tiro na cabeça, vai entender. Qual é o próximo item da nossa lista de tarefas, lunático? 1. Lorna revirou os olhos e mudou para o aplicativo de notas. Há um pedido para eliminar um senhor da guerra africano, na Jamaica. Uma escapadinha para uma ilha. Parece divertido, e o cara dos pássaros ligou. Lorna pegou um caderno e jogou distraidamente para ele. Ela ouviu um baque e deu um sorriso irônico. Deixei essa mensagem para você, palavra por palavra. Droga, estolas. Você quer me ver o mais rápido possível. Adeus, dia de praia. Blitzo franziu a testa enquanto lia. Ele ficou cada vez mais horrorizado. Lorna, você ouviu tudo que ele disse. E agora você sabe por que eu me gabava do pênis do Naruto, disse Lorna arrastando as palavras enquanto voltava para o Vostagram. No instante seguinte, um sinal sonoro foi emitido, seguido por uma mensagem em forma de balão. Afasta-te das janelas, cachorrinho lindo. Uma explosão sacudiu o prédio. Lorna arqueou uma sobrancelha quando Millie e Fatih entraram correndo, gritando sobre danos ao corpo do cliente ou algo do tipo. Eles se calaram quando uma foca dourada apareceu no meio do chão. Ela sentiu seu rabo abanar e começou a sorrir, e então descobriu que era Beelzebub. Seu rabo parou de abanar, enrolou-se em suas pernas e suas orelhas se achataram. Seus olhos se voltaram para Blitzo, que estava tossindo e literalmente ao alcance de Beelzebub. Merda. Porra. Merda. Porra. Merda. Porra. Cachorrinho lindo. A princesa demoníaca da gula ergueu os braços com um sorriso largo. Vim te levar para passear. Um tiro ensurdeceu os 2 canídeos infernais por 2 segundos. Havia um buraco no chão entre eles. Ambos se viraram na direção da origem do som com um rosnado. Escuta aqui, sua vadia bomba. Por favor, não. Ele não fez isso. Ele não fez. Fez sim. Blitzo engatilhou sua pistola de pederneira e apontou para Barry. Eu não sei quem você pensa que é, mas se você está atrás do meu Looney Tunes, vai ter que passar por mim primeiro. Puxa. Agora Lorna tinha que começar a procurar novos lugares para morar e trabalhar. Por quê? Porque Blitzo estava morto. Não havia nada que ela pudesse fazer.
Ele estava tão morto. Ele simplesmente atirou uma bala na Beelzebub. Qual era a obsessão dele em atirar na casa de Beelzebub? Sinceramente, não consigo dizer se ele está falando sério ou não. Bey olhou para ela e Lona teve vontade de morrer. Isso era pior do que o primeiro encontro com Naruto. O pecado da gula cruzou os braços e apontou para Blitzu com os braços. Ele está falando sério? Ei, peituda, por que não pergunta logo? Chompeu, onde foram parar minhas armas? Blitzu perguntou, olhando para suas mãos agora vazias. Materiais de terceira categoria. Fabricação barata. Definitivamente de origem gananciosa. Bey murmurou enquanto usava um palito para limpar os dentes. Lona gemeu e deu um gritinho quando Bey a envolveu em um abraço. Isso era, interessante, apertado. É apertado. Que abraço apertado. Oh, é quase pior que o parasita Blitzu. Principalmente porque o cheiro de Bey era mais mel e açúcar. E agora seu rosto estava contra o de Lona. Sendo o desastre bissexual que era, ela congelou quando a irmã gostosa do seu namorado se pressionou contra ela. Oh, não chore, cachorrinha bonita. Meu irmãozinho não vai me perdoar se você chorar. Quem diabos vocês estão fazendo? Meus Mox, o que vocês estão fazendo? Peguem umas armas. Senhor. Essa é ponto. Essa é a rainha Beelzebub. O gordinho achou que podia ter coragem, parabéns para ele. Se ao menos ele tivesse conseguido fazer isso 5 minutos atrás. O quê? Não, ela não é tipo uma mosca ou algo assim. Blitzu franziu a testa. Ele pegou o celular e tocou na tela algumas vezes antes de empalidecer. Ah, puta merda, acabei de atirar em um pecado. É verdade, Imp Boy. E com porcaria barata ainda por cima, espera aí um segundo. Os olhos de Bey brilharam em vermelho vivo e ela se afastou de Lona. Eu sei quem você é. Você é aquele Blitzu Imp. Bem, está mudo agora, você tentou explodir meu irmãozinho. Ah, que merda, Blitzu começou a recuar quando Bey deu um passo em sua direção. Ela começou a crescer e sua paleta de cores tornou-se um carmesim vibrante. Eventualmente, ela triplicou de tamanho, curvada e encarando Blitzu com olhos vermelhos que lembravam o azul de Naruto, enquanto um único olho de Lúcifer brotava de sua testa, cercado por 2 menores. Uma de suas mãos agarrou Blitzu e o apertou. Vou besuntar sua carne com mel, espremer a geleia dos seus olhos e usar seus chifres miseráveis como um copo de shot de cerveja. Gautk. Bebê. Bebe. Espera, não. Lona agarrou um dos dedos do antebraço do pecado. Bey se virou bruscamente para encará-la e, droga, aquilo não era nem sexy, era simplesmente horrível. Ela não conseguia sentir o poder do pecado como sentia o de Naruto. Talvez fosse uma questão de controle. Concentre-se, Lona. Impeça o parricídio. Por favor. Por favor, não mate meu pai. Você está falando sério, porra? Ele é irritante, barulhento e estúpido como uma pedra, e me incomoda muito mais do que deveria, mas foi o primeiro que se importou. Lona suspirou. Ela olhou para Blitzu, olhos esbugalhados, garganta contraída, língua para fora da boca aberta, e depois de volta para o pecado. Apesar de todos os defeitos que ele tem, no fim das contas, ele ainda é meu pai. Por favor, não o matem. Porra! Rosnou Ken Beelzebub, derrubando Blitzu no chão antes de se encolher e abraçar Lona. Cara, levar um tiro me ajudou muito a convencer. Mas, caramba, isso foi fofo demais. Tex, você gravou tudo. Não, aquilo não foi presenciado apenas por um dos cães infernais mais sensuais que Lona já tinha visto. Ela queria morrer. Na câmera? Não, sua bunda meio que bloqueou a cena. O cão infernal em questão disse arrastado enquanto saía da sala que havia sido explodida antes de Bey se teletransportar para lá. Peguei o áudio, porém. Muito emocionante. Não que aquele preguiçoso vá ligar. Ele vai gostar. É uma pegadinha ótima. Caramba, isso saiu melhor do que eu esperava. Quer dizer, comer aquele idiota que tentou matá-lo uma vez e depois atirou em mim também teria sido divertido, mas ele bateu o pé.
Bei refletiu enquanto caminhava com Lona em direção ao grande cão. Ele era um pouco mais baixo que Bei. Pecados, vai entender. Tex acenou com a cabeça para ela e ela retribuiu o aceno enquanto ele mostrava um telefone. Esse era o telefone do Naruto. Os olhos de Lona se fixaram ali. Tinha mais fotos secretas, ela tinha certeza. Uma conta do Instagram que deveria permanecer ativa na ausência dele. Tinha um leve cheiro de violeta e coco, que era a fragrância dele. Ela precisava disso, naquele que ela descreveria mais tarde como seu momento mais vergonhoso. Lona se atirou sobre ele. Ela se desvencilhou das mãos de Bei e arrancou o aparelho de Vortex, antes de retornar à sua mesa. Ela pressionou o pônei de capa laranja contra o nariz e inalou. Violet Coconut, Naruto, ela sorriu, abanou o rabo e, afinal, o que diabos ela estava fazendo? Ela congelou e lentamente virou seus olhos agora arregalados para os outros ocupantes da sala. Blitzo ainda estava estirado no chão, que alívio, e os idiotas casados a encaravam boquiabertos. As sobrancelhas de Tex estavam arqueadas e Bei, oh, não. Aquele sorriso parecia familiar. Ela o via com frequência quando eles passeavam por aí verificando orfanatos. Bei agarrou Tex e gritou, com um maldito sorriso ainda estampado no rosto. Eu não te disse, amor. Eu não disse. Não. Não diga isso. Não diga essa merda. Se ela não disser, Lona não vai perder nada da sua credibilidade. Ela é tão fofa. Pra caralho. Com a cauda enrolada ao redor do corpo e o celular do namorado em seus braços, Lona fez a única coisa que lhe veio à mente naquela situação. Ela choramingou. Ensanguentado e queimado, Naruto congelou onde estava agachado nas costas de outro nascido do inferno. Este era uma figura semelhante a um sapo, com olhos brancos esbugalhados e uma gola verde ao redor do pescoço. Um banjo quebrado repousava em algum lugar ao lado. Seus braços o envolviam em uma chave de braço. Algo, em algum lugar, estava errado. Ele não sabia o que, mas estava errado, e envolvia Lona. Sua Lona. Seu sangue ferveu e suas vibrações ficaram ruins. Se ele pudesse chegar lá, saberia o que estava errado, consertaria, abraçaria, a beijaria. Droga, essas últimas 2 semanas sem contato foram horríveis. Ele sentiu falta do seu doce perfume e da vida incrível que ela sempre parecia ter, mas ele não podia consertar porque Lúcifer era um idiota mesquinho e superprotetor. Estou tão, puta merda, de estar aqui. Ele ajustou a pegada e rosnou enquanto puxava os braços, separando-os bruscamente. Cri-crunch. O Elborn, semelhante a um sapo, ficou mole e caiu. Finalmente. Levei 30 malditos minutos para conseguir segurar firme aquele vaso sanitário escorregadio. Os portões para as próximas celas se abriram. Uma porta à direita e outra à esquerda, ambas simples, exceto pelas telas no centro. Curiosidade. Elysium foi construído como uma espécie de droga, como Charlie chamava isso quando eram crianças. Rouba-rogue. Sei lá, foi projetado como um videogame sádico com chances aleatórias de encontrar diferentes inimigos, baseadas nos pequenos símbolos que acendiam na porta ao passar de um certo nível. Nesse caso, uma espada apareceu no centro da porta da esquerda. Aquilo era um pênis na porta da direita. Bem na cara dura, um pênis peludo, muito peludo, com um saco escrotal enorme. Ou era um cogumelo com 2 bolas de gosma na base. Não, é um pênis. O Naruto apostaria dinheiro nisso. Então, vou passar por esta porta. Ele decidiu, empurrando a porta à esquerda e suspirando aliviado ao ver uma mesa com comida. Não era qualquer comida, era o que o homem moderno chamava de comida asiática. Mais do que isso, havia, lamen, um verdadeiro coro celestial soou. Sério? Quer dizer, sério mesmo. Os óculos de sol foram abaixados enquanto um olhar de decepção se dirigia ao outro observador, que demonstrava orgulho. O quê? O quê? Ele mereceu isso. Estou contando para a Será. Por favor, não. Podemos manter segredo. Enquanto limpava a baba dos lábios. Ele não correu em direção às tigelas daquela ambrosia não literal, mas sim materializou-se ao lado delas.
Uma tigela foi devorada antes mesmo que ele percebesse o que tinha feito. Assim como a segunda. E a terceira. E a quarta. Foi na 19ª tigela que Naruto percebeu que provavelmente não deveria comer a porcelana fina em que sua refeição foi servida. Pelo menos o ramen estava bom. Ah, bem. Naruto sorriu enquanto pairava sobre a recompensa à sua frente. Não desperdice, pois o que você quer. Ele saltou para trás e aterrissou agachado, com os pelos eriçados e as presas à mostra em um rosnado. Uma espada gigantesca atravessou a mesa e destruiu a comida. Os pratos de ramen restantes se estilhaçaram e se espalharam pelo chão. Ele ficou boquiaberto e caiu de joelhos. Não, o chão estava coberto com os restos de tantos pratos deliciosos que ninguém tinha comido. Um desperdício para qualquer glutão orgulhoso. Ninguém jamais teria a chance de comer o lomen, o ramen, o tailandês, o ramen, o curry, o ramen, o dim-sum, o ramen, os dumplings, o ramen, o arroz frito, o ramen, o tempurá, o ramen, o kimchi, o ramen, o sushi, o mais importante, o ramen. Seu período de trégua acabou, Duque da Gula. Agora, você enfrentará um verdadeiro guerreiro. Não, Naruto se virou para quem estava falando, com os olhos brilhando em um branco intenso. Agora tenho que encarar o jantar. O dono da espada gigante era um Oni enorme com bandagens em volta da boca e da parte superior do pescoço. Faixas de manchas brancas e marrons, como uma vaca. Como a vaca que estava no macarrão instantâneo com carne. O pobre macarrão instantâneo com carne derramado e intocado. Cobriam seus antebraços e pernas. Uma única faixa de tecido escuro estava enrolada em sua cabeça. O Oni bufou e ergueu a espada sobre os ombros. Veremos isso. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.